Olá pessoal, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos falar sobre força magnética aqui na nossa aula de física. Para começar, né, a força magnética ela vai ser definida por isso daqui. A força vai ser a carga multiplicada pela velocidade dessa carga, multiplicado pelo campo magnético e o seno de θ. Ou seja, se eu tiver, então, uma carga, né, entre dois polos, digamos assim, o norte sendo atraídos entre o norte e o sul, e ali no meio é gerado um campo magnético, a gente tem, sei lá, que essa partícula ela vai ter uma velocidade v. Só que nós temos que existe o campo magnético entre as placas. Então, nós temos o campo magnético entre o norte e entre o sul. Então, aqui, ó, indicado pelo B. Com isso, vai surgir uma força magnética entre, né, a velocidade e o campo magnético, né, que vai ser definido por esse seno de θ, que vai entrar na nossa equação, em que a força magnética ela vai estar apontada para cima. Então, aqui é a força que é aplicada na partícula por conta do campo magnético, né, do que existe, né, entre aquelas placas. E aí, assim, a dúvida que fica aqui, né, a questão, como é que a gente sabe qual que será a direção da força magnética? Então, isso nós vamos ver agora no próximo slide. Provavelmente, você já ouviu falar da regra da mão esquerda, né? Então, essa é a regra onde nós vamos colocar que a gente tem que abrir a mão desse tipo. Então, como está na figura, né, e como eu estou apresentando aqui para vocês, em que o nosso dedo indicador, ele vai ser o campo magnético. Então, para onde está apontando o ponto magnético, eu vou colocar o meu indicador. A velocidade em que a partícula está se movimentando vai estar nessa direção. Enquanto eu tenho que a força magnética vai ser determinada pelo meu dedão. Então, esse daqui são os 3 dedos que importa. B, V e F. B, V e F. Tudo bem? Então, a força magnética, nesse caso, vai estar apontando para cima. E aí, isso é quando a carga é positiva. Quando a carga é negativa, a gente vai fazer o mesmo processo. Então, vamos imaginar, ó, B, o V e o F. Então, nesse caso, eu coloco todo mundo e vejo para onde está apontando. Só que o dedão, ele aponta se a carga for positiva. Se a carga for negativa, o que a gente faz? Olha, a carga positiva está apontando para cima. Então, a carga negativa vai estar apontando para baixo. Então, a gente só inverte para onde? Então, força magnética apontando para cima, carga positiva. Então, se fosse uma carga negativa, ela estaria apontando, no caso, para baixo. Então, a força magnética estaria empurrando aquela carga para baixo. Tudo bem? Então, assim, a gente vai determinar quem é a força magnética. Lembrando, né, que a gente viu no slide anterior, que a força magnética é a multiplicação do campo magnético, da velocidade, da carga e o seno do ângulo que está entre o B e o V. Tudo bem? Então, esse é a força magnética, a força que o campo magnético gera sobre uma carga. E aí, a gente tem que, algumas vezes, quando a gente olha para isso, a gente fica assim, Isabela, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer, Isa? Então, porque olha só, vai ter um desses daqui, né? Por exemplo, se eu tiver dessa direção que meus dedos estão apontando. Então, a força magnética está apontando para cima, o vetor V vai estar apontando para a direita e o vetor B está apontando para dentro do computador, saindo da tela do seu computador e por aí vai. Como que eu vou identificar isso? Então, esses são o que a gente chama de vetores 3D. Então, por exemplo, imagina que a seta está saindo do meu olho. Então, aqui, ó, eu vou utilizar a minha caneta, ó. A minha caneta está assim, essa daqui é a pontinha. Então, se eu olhar assim, eu vou ver o quê? Eu vou ver o final da caneta, ó. Vou apontar para vocês, o final da caneta. Então, se é o final da caneta, ó, eu tenho que esse vetor, ele está entrando, né? Se você estiver olhando para vocês, esse vetor está entrando, está apontando para dentro do computador de vocês.
Então, quando ele tá entrando, eu tenho esse daqui, um xinzinho. Imagina que, tipo, lembra uma flecha? A flecha, ela tem aquele negocinho aqui assim, né? Então, é esse daqui. Então, tá entrando no computador. E agora, e se estiver saindo? Se estiver saindo, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a pontinha da minha caneta, tá vendo? A pontinha. Então, se vocês estão vendo a pontinha da minha caneta, a representação desse vetor vai ser uma bolinha. Então, toda vez que a gente tratar de campo magnético e a gente vê uma malha que está representando, se eu tiver o X sendo representado, isso quer dizer que está entrando no computador, na folha e por aí vai. Se tiver a bolinha, é porque está saindo do computador. Então, agora a gente só precisa analisar o movimento que a carga pode ter. Então, a gente tem, assim, vários ângulos possíveis, né? Mas são dois que são principais. O primeiro deles é quando a gente tem um ângulo de 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 180 graus, seno de 180 é igual a zero. Ou seja, eu tenho que a força magnética é nula. Então, o campo magnético ali não vai gerar nenhuma, tipo, cosquinha, digamos assim, na nossa partícula, né? No que está andando ali na nossa carga. Então, o que vai gerar? Vai gerar um movimento retilíneo uniforme. Então, olha, eu tenho um campo magnético apontando para a direita e eu tenho uma velocidade apontando para a esquerda, ou seja, 180 graus entre eles, né? Eles estão apontando em sentidos opostos. Então, o que vai acontecer? A minha partícula, ela vai continuar se movimentando com a mesma velocidade que ela tem. Movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Então, toda vez que eu tenho o campo magnético e a velocidade em 180 graus uma em relação à outra, nós vamos ter que essa partícula, ela vai ter um movimento retilíneo uniforme. A partícula, ela não faz nenhum movimento, né, nenhuma cosquinha nelas. E do mesmo jeito, isso ocorre quando o ângulo for de 0 graus, né? 0 graus, o seno de zero é zero também. Então, o movimento, a carga, ela vai ter o mesmo sentido que o campo magnético, mas também vai seguir em movimento retilíneo uniforme de qualquer forma, tá? Então, esses são dois, o 180 e 0, onde o campo magnético não interfere no movimento das cargas. Mas aí agora, vamos ver quando a gente tem um θ de 90 graus. Então, a gente sabe, olha, aqui a gente começa a já ver o que a gente viu, né? A nossa setinha, né? Então, se tá o xizinho, quando tem a pontinha, tá fazendo o quê? Saindo, né? Então, a gente tem que estar olhando para ele. Então, tá vindo na nossa direção. Se tiver o contrário, né, quando não tem a bolinha, é o xizinho. Então, o que está acontecendo? Tá entrando na folha, né? Tá indo para longe da gente a flecha. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus entre a minha velocidade e o campo magnético. A gente vê aqui, ó, o V, ele tá indo para a esquerda, enquanto o B tá fazendo o quê? Tá entrando na folha, né? Então, tá entrando. Então, tem um ângulo, acaba tendo um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, se a gente pegar a regra da mão esquerda, eu tenho, ó, B entrando na folha, certo, gente? Então, eu tenho que o B tá entrando na folha e eu tenho que o V tá apontando para a esquerda. Vocês concordam comigo? Então, ó, o campo magnético, que é esse daqui, né? Que é o indicador, tá entrando na folha e o velocidade está apontando para a esquerda. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que a minha força magnética vai estar apontando para baixo. Só que o V, em todo momento, se ele for girando, ele vai sempre ter o quê? Uma força magnética apontando para baixo. Então, eu tenho o seno de 91, então eu tenho isso daqui. A força magnética, ela vai ser sempre uma constante. Porque a carga não altera, a velocidade não vai alterar, porque a força magnética e o campo magnético também não são alterados. Então, isso vai fazer com que essa partícula acabe tendo um movimento circular uniforme. Não sei se vocês lembram quando a gente via o MSU. Então, quando a gente faz esse movimento, essa
essa força magnética que está apontando para o centro é como se ela fosse uma força resultante centrípeta, né? Então, ela faz com que essa carga ela vá girando, girando, porque a força magnética sempre vai estar apontando para o mesmo lugar. Então, acaba que a gente tem, quando a gente tem esse movimento de giro, a gente tem que isso é um movimento circular uniforme. E aí tem duas coisas que a gente precisa, a gente pode, né, descobrir através dessa trajetória. O primeiro é o raio que a gente tem, né? Então a gente tem isso daqui. A gente tem uma velocidade e tem o força magnética. Então a gente tem que o raio da trajetória, então qual é a distância desse círculo, né, até o meio, vai ser mv, então a massa, vezes a velocidade, dividido pela carga, multiplicado pelo campo magnético. Então, assim, na escola, quando eu era estudante, né, igual vocês, eu tinha uma professora que ela se chamava Rita. E aí ela falava, Rita, me vê um quibe, pra gente lembrar. Então, toda vez que a gente tinha um exercício, ou que a gente estava trabalhando em sala de aula com essa questão, ela falava, Rita, me vê um quibe. Então, MV sobre QV. Então, Rita, me vê um quibe. Tudo bem, gente? Então, esse é o modo da gente, talvez, lembrar. Eu lembrava através disso, eu sempre lembrei, porque era impactante a professora falando, gritando na sala de aula, Rita, me vê um quibe. Então, Rita, me vê um quibe. Tudo bem? E aí, aqui, a gente descobriu o raio dessa trajetória. Então, assim, Isabela, isso no vestibular, cara, e muitas vezes a trajetória, né, o raio, ela pode ser influenciada, porque assim, muitas das vezes, quando a gente curva a nossa trajetória, a gente quer, assim, não que aquela partícula fique em loop infinito, a gente quer que a trajetória seja alterada a partir da carga. Então, o raio da trajetória, ele, por exemplo, é a aplicação assim, mais surpreendente, digamos assim, né, que está sendo utilizado muito ultimamente, são os aceleradores de partículas. Então, assim, cada partícula ele tem uma massa diferente. Então, quando você coloca ela no acelerador de partículas, você consegue ver uma trajetória diferenciada de cada uma das partículas. Então, por exemplo, já caiu algumas vezes no vestibular sobre a datação de carbono 14. Geralmente, a datação de carbono 14 é feita num acelerador de partículas e aí, conforme a massa, né, então tem a massa 14 do carbono 14, a massa 12 do carbono 12, que a gente mais vê na nossa atmosfera, né? Então, a gente consegue defletir. Então, o raio da trajetória é a grande aplicação dele no nosso dia a dia, no nosso dia a dia não, né, no dia a dia dos pesquisadores, são os aceleradores de partículas que utilizam esse R, né, para defletir, mudar a trajetória de cada uma das partículas. E aí, se no caso a nossa partícula desse uma volta completa em torno, né, de um ponto, né, no caso, ter de fato o movimento circular uniforme completo, a gente tem um período. Então, qual é o tempo que dá a volta completa? É o nosso período. E o período ele vai poder ser calculado como 2πm, que é a massa, né? Então, eu tenho 2π multiplicado pela massa, dividido por QB, né? Dividido de novo pelo Kib. Então, eu tenho 2πm dividido por QB. Esse é o período do meu movimento. E por aqui fica a nossa aula. E eu deixo para vocês uma aula do Massi, uma frase do Massi, desculpa, que fala pra gente: aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.